Vamos ao que nos interessa esta noite. Tenho aqui uma palavra um tanto quanto de advertência para nós. Aliás, é sobre termos cuidado. O livro do Apocalipse, capítulo 3, tem uma palavra de advertência para nós nos últimos dias. No domingo, nós pregamos sobre o que você tem feito nesse finalzinho. Falávamos que a mulher de Ló, depois de tanta caminhada, tanta lida, tanta coisa conquistada, de lá de onde ela morava até próximo de Zoar, foi uma longa caminhada arrastada pelo anjo, e só faltava caminhar mais um pouquinho. E a mulher de Ló, naquele finalzinho, resolveu dar ouvidos aos seu desejo aguçado. Infelizmente teve a vida, o final da sua vida foi terrível, um exemplo a não ser seguido. O próprio Senhor Jesus falou: lembre-se dela, é um exemplo negativo. Hoje, seguindo essa mesma linha de raciocínio, quero falar sobre uma advertência que o Senhor Jesus trouxe à igreja de Sardes, que é esta igreja que surge aqui no capítulo 3, no verso 1. E o verso que eu quero destacar está parteado do versículo 2, que eu sentei ali e fiquei pensando neste verso. Mas nós vamos ler um pouco mais à frente. O verso 1 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ó Pai, esta é a tua palavra que nessa noite fria vem a nós como advertência. De alguma forma o teu Espírito tentando dizer que ainda resta alguma coisa em nós. Em nome de Jesus, que a tua palavra nos visite, que ela de forma arbitrária, soberana, seja senhora de cada um de nós, e nós damos razão, porque esta é a palavra que saiu da tua boca, é espírito e é vida, e que ela produza vida em nós. Se ela é espírito, produza espírito em nós. Se ela é vida, produza vida em nós, para que possamos sair daqui, Senhor, mais convictos de que nós estamos no caminho certo, de que a decisão mais acertada será esta de dar razão à tua palavra. Em nome de Jesus e com ações de graças, nós dizemos amém, porque esta é a tua vontade. Amém. Você pode tomar o seu assento. Esta igreja de Sardes, ele diz: olha, quem está dizendo isso aqui é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Em outras palavras, que tem a vida dos que lideram, dos líderes. É sempre um flagrante, não somente isso,
esses 7 espíritos, tudo reside nele. Ele prescruta todos os pensamentos, por mais que a gente, por vezes, se engane com discursos para nós mesmos. Quem está dizendo isto é este que tem autoridade. O diagnóstico é aquele diagnóstico chocante que muitos de nós não gostaríamos de ouvir. Você tem fama de que está vivo, mas está morto. Já pensou Jesus falar isso? Dizer isto para quem está fora da igreja, talvez faça mais sentido. Talvez seja mais lógico, evidente. Os anti-nós podemos dizer, olha, vocês pensam que estão vivos, mas vocês estão mortos. Mas isso não foi direcionado àqueles que não pensam como nós pensamos. Aqueles que não professam a mesma fé que nós professamos, aqueles que não acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos. Não foi dito para eles. Esta palavra foi dita para os nós, os daqui, os de dentro, os que professam a mesma fé. Os que estão na mesma pegada, na mesma caminhada, numa trajetória vertical. Nós estamos rumo ao norte, ou seja, a consumação de todas as coisas. É isso que impacta, é isso que choca, é isso que faz com que a gente, debruçando sobre esse texto, fique, meu Deus, só o Senhor, que tem os 7 espíritos e também as 7 estrelas, consegue prescrutar todos os cantos, todos os recônditos do nosso ser, para trazer esse diagnóstico. E ai daquele que negar que não está morto, tendo o Senhor dito que está morto. É chocante. Imagina um pastor da igreja receber uma carta de algum viajante, algum mensageiro, olha, quero que você leia diante da igreja. Você tem fama de que está vivo, ou o nome de que está vivo, mas está morto. E mais ainda, ele diz o seguinte, olha, não achei, no verso 2, as tuas obras íntegras, ou seja, inteiras na presença de Deus. Essa é a palavra para essa igreja, para nós que estamos aqui nesta noite frienta, sobretudo vivendo esses últimos dias. Talvez alguns dos que aqui estão se identifiquem com esta palavra, sejam honestos. Olham para si mesmos, mergulham para dentro de si mesmos e dizem verdadeiramente, o Senhor tem razão, eu estou morto mesmo. Eu não sou mais aquele que eu fui um dia, eu já não acredito mais nas coisas que eu acreditava um dia, já não faz parte mais da minha existência enxergar tudo aquilo que eu enxergava um dia, então estou morto. As minhas obras já não são íntegras, já não são inteiras, já não são boas. Tudo que eu faço tem uma finalidade, eu mesmo. Eu sou um camarada egoísta, sou um camarada por vezes hipócrita. Eu frequento igreja, eu estou na igreja, eu estou aqui, mas eu percebo e dou razão à palavra de Deus que eu não sou mais como eu era. Talvez as pessoas que me circundam cheguem até a dizer, cara, você está legal, você é homem de Deus, você é a mulher de Deus, mas eu sei que eu não sou mais esta figura que eu era, este ser que eu era, este pastor, esse crente, este servo, esse marido, esta mulher, esse obreiro, esse diácono, esse crente, acima de tudo. Eu não sou mais. E aí, talvez então, a gente percebendo isso, a gente chega à seguinte conclusão, está tudo perdido. Não tem mais nada a salvar, não tem mais nada bom em mim, o pensamento é bom. Mas diante de tudo isso que Deus falou, Ele não disse para que a gente se sinta desestimulado, para que a gente entregue os pontos, para que a gente, percebendo que nós estamos mortos, que as obras já não são as mesmas, caia na gandaia, entregue os pontos, como quem diz, o que é um cisco para quem está todo sujo? Eu tive um contato com uma pessoa que estava fazendo toda sorte de injustiça na vida, e conversando com ela falou o seguinte, pastor Damir, para mim não tem mais jeito não, sabe por quê? Porque eu já estou todo sujo com Deus. As obras que eu faço só produzem em mim mais frutos
que não são dignos de arrependimento. Eu ando pecando, ando fazendo coisas absurdas, e é evidente que tem que rever isso. No entanto, no verso 2, para este que está morto, cujas obras já não são inteiras ou íntegras, vem uma recomendação. Veja a recomendação que não cabe somente no mundo evangélico, é para muita gente. Ele diz o seguinte: ser vigilante e consolida o restante que estava para morrer. Esta é a palavra, esta é a mensagem hoje. O Senhor Deus manda dizer o seguinte: ainda tem coisa em você que pode ser salva. Ainda tem coisa em você que pode ser resgatada. Ainda há coisa em nós que pode ser louváveis. Ele diz o seguinte: olha, muita coisa morreu, muita coisa se foi, mas ainda há uma coisinha aí que merece a sua atenção. Ainda há alguma coisinha em você que merece o seu cuidado. Ele diz: olha, seja vigilante, tome cuidado, para que o restinho que ainda você tem não se perca. Esta é a mensagem. Toma cuidado para não perder o restinho que te sobrou. Tome cuidado para não perder aquilo que ainda resta em você. Consolida o resto que estava para morrer. Eu não sei como é que está em outra tradução. O que o Senhor está dizendo aqui é que há, pelo andar da carruagem, inevitavelmente o restinho que te sobra vai morrer. O restinho que ainda há em você, quer seja de fé, quer seja de alegria, quer seja familiar, profissional, financeiro, se você não vigiar, é possível que morra. E a esta altura, cabe-nos uma advertência. A primeira é o que ele diz: não depende mais de Deus. O texto sagrado diz que em Deus é possível que o que estava para se perder, o restinho que restava, a raspa do tacho, quer seja de fé, de alegria, de esperança, de expectativa em Deus, que estava para morrer, é possível recuperar. Mas só depende de você. Ele diz o seguinte: é prerrogativa sua, que tem que tomar cuidado para olhar em volta, olhar para dentro de você e perceber e discernir que ainda há um pouquinho, há uma coisinha a ser resgatada. Ei, você está aqui me ouvindo? Esse dom que está se esvaindo, você que tem um dom de cantar, que não tem mais alegria de cantar, você que tem um dom de pregar e não tem mais alegria em pregar, você que tem um dom de servir aos outros e não tem um pingo de alegria, o Senhor manda dizer para você: seja vigilante e consolida, ou seja, cuida, salva o restante que estava para morrer. Ser vigilante, cuida disso que você tem por nada em você. Seja vigilante e pare talvez de orar a mim pedindo para que seja resgatada, porque eu estou dizendo que em mim é possível que seja resgatado. Dá para resgatar ainda o ministério, ainda há tempo de resgatar o ministério, ainda há tempo de convidar o Espírito Santo para morar, para habitar, ainda há tempo de pedir a alegria da salvação a Deus, ainda há tempo, só depende de você. É isso que o texto está dizendo. O que ainda resta, se você não for vigilante, se você for relapso, vai morrer. Mas eu te trouxe aqui essa noite para dizer para você que é possível salvar esse restinho que estava para acabar. Você diz amém a isto? Ainda dá para salvar ainda. É que o texto diz: depende de você, porque eu, Deus, quero. Agora eu quero saber se você quer. Quero saber se você ainda é capaz de valorizar esse restinho que te sobra ainda. Esse restinho que ficou. Essa raspa do tacho. Esse pouquinho de ânimo que ainda te resta para servir a Deus.
Ele está aqui dizendo, olha, seja vigilante, só depende de você. Você entrou aqui na iminência de perder o restinho que falta. Mas você pode sair daqui resgatando muito mais do que isso. Resgatando um novo tempo, dizendo, a partir de agora eu vou pegar isso que me resta, vou vigiar, e Deus é poderoso para multiplicar. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: não despreze o pouquinho que ainda te restou. Você pode repetir isso? Não devo desprezar o restinho que ainda me restou. Eu quero que vocês analisem aqui algumas coisas que às vezes nos restam na vida e que por vezes a gente não valoriza. Bote aí, por favor, Jó 2:8. Quero que vocês analisem aí uma coisa que às vezes passa despercebido por nós. Jó, capítulo 2, verso 8. Se a memória não me falha agora. Projetou aí, meu filho? Não, a gente vai ler aqui então. Vamos lá. Você sabe que Jó estava quebrado. Jó estava, tinha perdido tudo. Família, saúde, amigos, a mulher doida para meter o pé e ir embora também, 10 caixões, empregados foi tudo embora, o gado morreu, a fazenda foi incendiada, não tinha nada para ele. Diz o texto sagrado que ele se assentou nas cinzas, sobre as cinzas. Você sabe o que é cinzas? Cinza é o resultado de alguma coisa que existia e não existe mais. E também não serve para absolutamente nada. Ele se assenta ali, seguramente sujo com aquelas cinzas, talvez isso represente a alma de muitos aqui. Já não são cândidas, já não são mais brancas, já não são mais transparentes, já não são mais alvas como a neve. Ele se assenta sujo daquelas cinzas, sem ninguém próximo a ele, não tinha força sequer para ir no velório dos filhos. E diz o texto sagrado, olha o que diz aí, vamos ler. E Jó, tomando o quê? Um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Há uma tradução, não sei se é a revista e corrigida, não sei se você conseguiria substituir. Olha só o que diz. Jó, sentado em cinzas, tomou o quê? Um caco para com ele raspar-se. A única coisa que sobrou na vida de Jó foi o quê? Um caco. Mas ele pegou aquele caco e disse, é um caco que Deus está me dando, eu vou aprender a viver com esse caco. É o que ele diz à igreja de Sardes, olha, toma cuidado para você não perder o restinho que te resta. É o caco, é com esse caco que eu vou trabalhar agora. Se é isso que Deus me dá, é com isso que eu vou trabalhar. Talvez alguém aqui tenha chegado aqui nesta igreja quebrado, arrebentado financeiramente e reputando por nada aquilo que restou. É um caco. Mas Deus disse, é o caco que você tem, é no caco que eu vou trabalhar. Eu vou te consolar com caco. Pega esse caco e é exemplo da viúva que chegou para o profeta Eliseu e disse, meu marido, teu servo, é morto, e você sabe que o meu marido temia o Senhor. Sabe o que ele perguntou? O que tu tens em casa? Ela disse, eu não tenho nada, senão um pocochinho de azeite. Aí o profeta falou, pois é esse restinho aí que Deus vai operar. Vai para a tua casa, bate um papo com teus vizinhos, pede vasos emprestados, pede muito, não pede pouco não, e se tranca dentro de casa, vai para o quarto, vai para o lugar de intimidade, dos teus filhos, reúne a família, esse é o momento para a família se reunir, não é momento para dividir. E você sabe que o que estava inserido no contexto, era que o credor ia levar os filhos, ia dividir a família, e Deus disse, olha, o pouquinho que resta, vai unir tudo. O pouquinho que resta, mãe vai trabalhar com filhos, filhos trabalharão com mãe, e vão dar glória a Deus. Se tranca no quarto, deita o azeite, o restinho que tem, aquele pouquinho, aquele pocochinho, que você dizia que não era nada,
e que Deus disse: se você for vigilante, não vai morrer. E vai deitar lá. E depois você me diz o que aconteceu. E pediu. Aí encheu a casa de vasos. Pegou aquele pouquinho de azeite e veio derramando. E derramava. E à medida que derramava, a família unida, a coisa ia multiplicando. E o milagre ia acontecendo. E ela ficava embasbacada, porque botou uma coisinha desse tamanhozinho, é que ela diz, um pouquinho de azeite, talvez esse copo de azeite que não dá para nada, e foi derramando, e foi multiplicando, e foi derramando, e foi multiplicando, encheram-se todos os vasos, e gerou uma fortuna, pelo contexto, foi uma fortuna, primeiro porque ela devia, era uma dívida impagável, aí volta para o profeta Eliseu, diz o seguinte: olha, eu não sei o que aconteceu, aquele pouquinho, o que estava por morrer, Deus realizou um grande milagre. O que eu faço? Vai lá. Deus na crise une família e dá o dom de negociante para aquela mulher. Você vai ser vendedora de azeite. Descobriu uma microempresa, aliás, uma bela de uma empresa, que foi azeite de primeira qualidade. Vai, vende, você vai ser vendedora de azeite, vende, paga a dívida que era impagável, tu e teus filhos vivam de resto. Além de vendedora, vai ser administradora do que restou. Você está vendo? De um pouquinho que estava para morrer, Deus faz um milagre. Às vezes, o pouquinho que a gente tem, que a gente diz que não é nada, Deus é poderoso nessa noite para fazer multiplicar e dar dons ainda para a gente. Seja vigilante e consolida o restante que estava para morrer. Perdeu até aqui, mas não perdeu tudo. Ainda tem um pouquinho aí que Deus pode realizar um grande milagre. Deus pode ainda unir famílias hoje. Deus pode restaurar casamento hoje. Deus pode dar dom nos negócios hoje. Eu fico pensando, gente, de onde vêm essas inspirações? Gente, eu estive na Disney e fiquei, sabe, olhando aquele império, apenas um dos parques da Disney, que um dia você não consegue rodar aquilo tudo. Fiquei olhando aquilo no país mais rico do planeta, está lá, esse parque, né? Dinheiro para todos, só riqueza, só luxo, faz parte do imaginário de todos nós. Quem aqui nunca gostou de um desenho da Disney, gente? Quem nunca curtiu Ultraman, Spectroman, Formiga Atômica, a Biônica? Quem aqui nunca viu uns negócios desses? Lá, Cinderela, né? Rapunzel, o que mais aí é? Branca de Neve, a Bela e a Fera. Eu vi a Bela e a Fera lá. Aquele império, apenas um dos parques. Quanta riqueza, quanto luxo. E eu fiquei pensando, antes de ter aquele festival naquele castelo, a gente estava esperando ao anoitecer para que tudo aquilo acontecesse. Enquanto minha família se divertia, eu ficava lembrando que aquilo tudo começou com uma inspiração dada por Deus de um ratinho. Desde que eu sou criança, rato, a gente tem asco por rato, a gente mata rato. Rato é uma praga na nossa casa. Mas Deus faz o cara olhar, ver um ratinho. E começa a desenhar o ratinho. E vira aquele império. Como é que pode isso? Eu já olhei todos os bichos, todos os animais. Desde rato, cobra, percevejo, morcego, tudo elefante. Eu não ganho nada. O cara, Léo, um dia ficou ali olhando. Rato. É Mouse. Agora falta arrumar um nome. Mickey Mouse. E ainda arruma a namorada para ele. A Margarida, né? Ah não, Mini, bota Mini para ele ainda. Ainda arruma os amigos ainda, o Pateta, o Pluto, Tio Patinhos. Gente, Walt Disney, no mundo inteiro. Agora, sabe o que Tiago disse? Capítulo 1, irmão do Senhor Jesus disse: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes. Que ele está querendo dizer que todo dom e toda vocação é Deus que dá. Vocês estão me ouvindo esta noite? É Deus quem dá, tanto para aquele que reconhece Deus, quanto para aquele que não reconhece Deus. De modo que eu estou aqui para dizer, que esse pouquinho, esse ratinho,
Esse pato, Donald, que você tem aí, que não vale nada hoje, Deus é poderoso para fazer multiplicar. Deus é poderoso para dar uma inspiração a gente. Aquele eureka, sabe o que você diz? Eureka! Achei! Deus é poderoso. Deus que sustenta pardal e veste o lírio dos campos, é poderoso para sustentar-nos até aquele grande dia. E é poderoso para pegar esse caquinho que você tem. Talvez esse caco seja esse marido aí, brabo, bruto, rústico, sistemático, esse poço de ignorância, esse caco que não serve para nada, já foi alguma coisa, agora não é mais nada. Esse caco velho está perto da morte. Esses caquinhos que não dão nada por eles, mais do que nunca eu quero te valorizar, caco. Porque eu fiz a conta, você deu para minha família 3.500.000 reais. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar. É só no sonho mesmo que eu consigo ficar rico. Eu vou abrir aqui meu coração, tá, gente? Esse negócio aí não é brincadeira não. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu acho que não é possível. Será que eu nasci para viver nessa dureza a vida toda? Olha só, Sandra. Eu nunca tive um sonho desse. Presta atenção, Verônica. Tem 2 ou 3 semanas que eu estava sonhando. Aí estava num local muito rico, muito rico. Aí eu sabia que o Pablo Marçal ia passar por ali. Conhece o Pablo Marçal? Tá rico, né? Ia passar por ali. Aí o que eu fiz? Falei, agora eu vou nele. Quando ele veio passando, sozinho eu parei ele e falei, Pablo Marçal, me abençoa aí, meu irmão. Num sonho, real. Aquele sonho profundo que parece que é rico em detalhe, sabe? Rico em detalhe. Pablo Marçal, eu estou aqui, o que foi? Meu nome é Aldemir e tal. Poxa, eu estou precisando de um dinheiro aí. Ele falou, quantos milhões? Falou assim para mim. Pode pedir. Eu falei, Marçal. Falou, pode pedir. Deixa eu dar um pulinho aqui no banheiro rapidinho. Quando eu sair, a gente resolve o teu problema. Falei, meu Deus, eu não sou, meu Deus, até que enfim. Ele entrou no banheiro. Eu estou lá agora, minha vida vai mudar. Ai, Pablo Marçal é meu salvador. Quando o Pablo Marçal sai do banheiro, a Cláudia, Ademir, acorda. Mas eu nunca acordei tão chateado. Eu falei, logo agora que eu ia ficar rico, você me acordou, pô. Ai, gente, essas mulheres já não são fáceis. Mas eu acordei chateado, porque o sonho era muito real. O que foi? O que foi? Ela tem que pagar uma conta ali. Eu falei, meu Deus, estava 1 minuto de ficar rico, estou devendo agora. Eu falei com ela, falei, pô, Cláudia, é brincadeira, Cláudia. Tanta hora para você me acordar, por que tu não esperou 5 minutos? Que eu ia acordar rico. Ela falou, eu não tenho culpa que você fique só nessas bobeiras aí. Pobre estou aqui eu, pobre. Mas o fato, gente, que a gente vai criando expectativa nessas coisas e Deus diz, talvez a solução esteja perto de você. Seja vigilante, consolida o que estava por morrer. Seja vigilante e cuide desse restinho que estava para morrer em você. É a fé? Tem ainda fé como um grão de mostarda? É possível que os montes sejam transportados. Não ponha a tua esperança em Pablo Marçal, no homem, em ninguém. A tua esperança está esse que tem as 7 estrelas, os 7 Espíritos de Deus, e conhece todas as fontes da vida, e pode te abençoar em nome de Jesus. Confia em Deus. E talvez você me pergunte, onde é que está a solução para a gente consolidar o que estava por morrer? O verso seguinte, olha só, qual é a solução para isso? Vai mais à frente, por favor. Olha aí. Vamos ler comigo? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás
de modo algum em que hora virei a ti. Ele está dizendo o seguinte, preste atenção nesse versículo que é muito sério e eu finalizo aqui. A saída para a gente preservar o que resta ainda e fazer multiplicar, está no fato de que a gente precisa se lembrar do que a gente recebeu de Deus. A gente precisa lembrar do que Deus entregou nas nossas mãos. A gente precisa lembrar que o que Deus colocou na nossa mão foi coisa grande. Não foi qualquer coisa. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Está dizendo que Deus colocou alguma coisa na tua mão que não pode se perder. E ao mesmo tempo que Ele também te colocou na mão, Ele está fazendo você ouvir. Porque Deus ainda fala para nós. Agora, preste atenção. A essa altura do campeonato não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro. Ele diz o seguinte, ou a coisa melhora ou a coisa piora. É o que está dito nesse versículo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e se arrependa, vai dar certo. Agora, se você assim não fizer, não tem meio termo. Ele vem como ladrão, você está vendo aí, é o colapso, a morte, e o problema é a surpresa de Deus diante daquele que deveria saber antecipadamente o que Deus está por fazer. Não existe meio termo. Não decidir esta noite é decidir. Não tomar uma decisão na vida para salvar o que ainda resta, é tomar uma decisão por perder, inclusive, a própria vida. Eu estou aqui para dizer para você que o nosso Deus nos ama. Ele tem cuidado de nós. E Ele diz que ainda tem coisa boa para ser salva aí ainda. Ainda dá para resgatar coisa boa. Ainda dá para resgatar esse pouquinho de fé que estava para morrer. Ainda dá para resgatar. Depois desta palavra não existe meio termo. Ou vai, ou vai. Não dá para ficar em cima do muro. Você que tem dom para cantar, você que tem dom para pregar, você fica brincando aí, né? Você fica aí, sabe, com brincadeira, do tipo, estou chateado com isso, não vou fazer, não vou me doar. É um direito seu. Mas saiba que Deus te deu alguma coisa e tem feito você ouvir a voz dele ainda, porque Deus ainda fala para nós. Não é tempo de ficar em cima do muro. É tempo de tomar decisão. Feche seus olhos.